Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Assassinato no Expresso Oriente, de autoria de Agatha Christie, com a tradução da Petrúcia Finkler. Assassinato no Expresso Oriente, de Agatha Christie, é um romance policial escrito em 1934 e narra um assassinato ocorrido no famoso Expresso Oriente, um luxuoso trem que liga a Ásia à Europa. A caminho de Londres, Hercule Poirot, o icônico e reconhecido detetive belga, depara-se com o inusitado assassinato de Hatchet, morto com 12 facadas. Isso ocorreu no momento em que o Expresso interrompia o seu trajeto por estar preso em muita neve. Vários são os passageiros presentes, de aristocratas a empregados, e todos passam a ser suspeitos do caso, que é dado para o brilhante Poirot resolver. A primeira parte do livro apresenta o assassinato, a segunda, os depoimentos colhidos por Poirot, e a terceira, a resolução. Durante a história, contudo, acompanhamos o raciocínio perspicaz do detetive que identifica pistas que ligam Hatchet ao caso da menininha Daisy Armstrong, sequestrada anos atrás. Poirot deduz que Hatchet é, na verdade, o mafioso Cassette, quem sequestrou e matou Daisy Armstrong aos 3 anos de idade. O caso Armstrong foi baseado num fato real, reconhecido na década de 1930. A ambientação no Oriente, com a descrição detalhada dos personagens de múltiplas nacionalidades, reflete o amplo conhecimento de mundo da autora. A estratégia utilizada no livro é a de Locked Room, vista por alguns estudiosos como um gênero dentro do gênero romance policial. E nessa estratégia, o crime acontece em um local isolado e a suspeita recai sobre todos os personagens presentes. A ligação entre todos os envolvidos sela a resolução de Poirot. E o final? Horas, eu não vou contar o final, não é mesmo? Agatha Christie nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, na Inglaterra. Passou a usar o sobrenome Christie em 1912, quando conheceu Archibald Christie, seu primeiro esposo, um aviador. Eles se casaram na véspera de Natal de 1914 e tiveram uma única filha, Rosalind, em 1919. A carreira literária de Agatha começou depois que sua irmã desafiou a escrever um romance. O misterioso caso de Styles, de 1920, foi escrito próximo ao fim da Primeira Guerra Mundial. Foi seu primeiro romance publicado e teve uma boa acolhida na crítica. É nesse romance que aconteceu a primeira aparição de Hercule Poirot, o detetive que estava destinado a se tornar o personagem mais popular da ficção policial desde Sherlock Holmes. Petrúcia Finkler, a tradutora desse livro, nasceu em 1975, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É bacharelada em jornalismo pela URGS e especialista em psicologia junguiana pela FACIS de São Paulo. Petrúcia começou seu trabalho em 2001, quando morava nos Estados Unidos, fazendo traduções para empresas e mais tarde também para um escritório de advocacia de imigração. Ao retornar ao Brasil em 2010, recebeu uma proposta de traduzir também no campo da literatura. Agatha Christie é a autora mais publicada de todos os tempos, atrás apenas de William Shakespeare, considerado o maior dramaturgo de todos os tempos, e da Bíblia, que é o livro base de 2 das 3 principais religiões monoteístas. Essa informação por si só já é um trunfo para convencer qualquer futuro leitor. Um sucesso editorial desse tamanho não pode ser, ou não deveria ser, ignorado. Além disso, o romance policial é muito relevante quando consideramos o importante processo de transformar um aluno em um leitor literário, porque, dada a sua natureza instigante, fomenta a curiosidade e o desejo de conhecer o final. Pode apostar, você não vai se cansar até descobrir quem é a assassina ou o assassino de Hatchet. Para além da fruição e do desenvolvimento do hábito leitor, nós cremos que alguns outros aspectos da literatura de Agatha Christie devem ser destacados, como seu caráter interdisciplinar e intertextual e o protagonismo que ela tem como escritora de massa durante todo o século XX, dados os seus impressionantes números editoriais. O romance policial é um gênero inaugurado em 1841 por Edgar Allan Poe e consiste em livros com enredos de mistério em torno de um crime. Geralmente, desvendar esse crime é o principal mote da obra, que conta sempre com a ajuda de um detetive. Os romances policiais seguem uma fórmula: há um crime, vários suspeitos, um detetive e pistas. Esses elementos devem estar bem desenvolvidos e entrelaçados, de forma que o leitor somente chegue a descobrir o criminoso ou a criminosa e o motivo do crime
crime juntamente com o detetive ou com o narrador ao final do livro. A fórmula é simples e mexe com duas faculdades profundamente humanas e irmãs, o engenho e a curiosidade. Assim, em qualquer época em que houver seres humanos, os romances policiais terão espaço. A genialidade de Agatha Christie é perceptível a cada livro. Sabe-se que tudo para resolver o enigma proposto será apresentado a cada capítulo, porém o leitor não consegue juntar sozinho as peças, todas ali, para montar completamente o quebra-cabeça. E por isso o verdadeiro culpado e os seus motivos são esclarecidos no final, quando tudo fica amarrado. Não é o tipo de livro que dê para pular partes e chegar ao final, porque cada informação completa uma pista. Os dados não são aleatórios, não estão ali só para cumprir um estilo literário de época, eles realmente estão fazendo parte do conjunto. Apesar de o livro ser uma ficção, a verossimilhança e a veracidade das informações que dão base ao enredo dão toda a credibilidade ao crime, e o leitor realmente se convence de que é algo que poderia ter acontecido. Será que eu consegui mostrar porque esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura!